Desde que Lula lançou candidato a presidente da República, eleições, e desde quando ele assumiu em 1º de janeiro, a gente sente que é uma pauta ideológica, é uma pauta que quer colocar o poder da esquerda massacrando qualquer outra ideologia que pense diferente. É uma característica comum da esquerda. Para quem não acredita nisso, leia O Capital de Marx, que você vai ver que é uma ideologia deles. E Lula traz essa agenda, essa ideologia, traz o Foro de São Paulo, traz sabe, a ojeriza ao militarismo, à liberdade, ao patriotismo, a ojeriza aos costumes, à família, à religião. Isso é fato. E aí, ele acaba comprando brigas que não são o reflexo da sociedade e que a gente sabe que ele pode perder. Exemplo do que eu estou falando, o caso das escolas cívico-militares. E eu vou mostrar para vocês que Lula, mesmo contra a vontade da população, ele entende que é tudo dele. Nos discursos do Lula, você já pode ter visto, o Ministério da Saúde é meu, o Palácio é meu, o governo é meu, é meu. Autocracia? Não sei. Mas preste atenção. Como a voz do povo ecoa de forma diferente a essa ideologia que aí está. Vou entrar na pauta. Curte, compartilha, manda para mais pessoas, que é importante a gente ter esse engajamento aqui nas redes sociais. Bora começar? Vamos lá. Olha só, essa matéria que eu trago para vocês é do Terra Brasil Notícias. Lula deu ordem para que as escolas cívico-militares fossem retiradas, ou seja, que elas fossem eliminados o programa das escolas cívico-militares. Em relação a Lula, ao menos 21 estados e Distrito Federal decidem manter escolas cívicos militares. A maioria dos estados vão manter. Até esta sexta-feira, dia 14, ao menos 21 estados e o Distrito Federal já anunciaram que deverão manter o funcionamento das instituições de ensino do Programa Nacional de Escolas Cívicos Militares, chamado de PECIM. O anúncio de encerramento do programa foi feito pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia anterior. Os estados que optaram por manter as instituições são, abre nota, Pará, Maranhão, Tocantins, Pernambuco, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Santa Catarina, Roraima, Ceará, Goiás, Paraíba, pessoal, Amazonas, Rio Grande do Sul, Acre e Distrito Federal. Ainda não posicionaram sobre o tema os governos do Rio Grande do Norte, tá? Alagoas, Rondônia, Sergipe e Amapá. Por que eu estou colocando isso aqui? Até a população que escolheu Lula, que teve maior votação, é contra isso aqui. E aí, nós temos hoje uma imprensa que deveria ser renomeada para passadora de pano. Vou dar um exemplo. O Eineg, que é da Band, eu gosto de ouvir ele, eu acho ele um cara sensato em alguns pontos, mas em alguns momentos, para não confrontar a militância, acho que acredito que tem que se dizer até aquilo que ele não concorda. Ele disse que se o Lula acertou muito em tirar as escolas cívico-militares, porque é um programa muito bom, mas se ele não pode dar esse programa para todo o Brasil, então tem que retirar. É a mesma coisa. Se não dá para dar o auxílio emergencial para todo o Brasil, não pode dar só para alguns, tem que dar para todos. Pelo amor de Deus. O nível que se tem que descer para poder achar argumentos para defender pautas como essa do governo Lula são, sabe, tentatórios contra a moral.
Não tem como. Vamos entender. É um modelo de gestão que os pais querem estar lá, porque é bom. E se você tem um programa que é bom, mas não está conseguindo alcançar todo mundo, você elimina ele? Então vamos fazer o seguinte: elimina o saneamento básico do Brasil, porque nunca conseguiram alcançar todos os brasileiros com saneamento básico. Elimina medicamentos no SUS do Brasil, porque muita gente morre por não ter cirurgia. Acaba com isso. Afinal, não é toda a população brasileira que tem acesso a isso. Eu já vi muita gente morrer porque não conseguiu ter o tratamento esperado pelo SUS. Então, esse discurso mequetrefe não cola. O fato: as escolas cívico-militares educam. Elas não fazem militância. Elas educam. Elas trazem aquilo que o aluno tem que aprender. E elas saem de lá muito à frente dos demais, infelizmente, que estão nas escolas militantes. Militares versus militantes. E aí o Ministério Público Federal, que hoje, digamos que não tem ideologia nenhuma, é totalmente imparcial, assim como o Judiciário, quanto o Ministério Público, não tem ideologia, não é militante, não tem lado, entraram com ação contra as escolas cívico-militares para que elas não possam exigir condutas dos alunos, porque isso fere a pluralidade dos alunos. As escolas cívico-militares não poderão exigir corte de cabelo, não poderão exigir que eles vão uniformizados a caráter, não vão permitir que eles cantem um hino, talvez, hastiem a bandeira. O que são essas condutas e normas cívico-militares que tanto incomodam e que violam a pluralidade? Se a gente está numa situação como a que a gente se encontra hoje, é pela total ausência de regras. E regra tem que ser cumprida. Engraçado, né? Eu queria ver muito esses procuradores do Ministério Público que dizem que não pode haver normas de conduta chegar de bermuda e chinelo no fórum para fazer uma audiência na frente de um juiz. Seria interessante para ver isso. Afinal, norma e conduta para quê? Vá à frente do Supremo, dos Supremos do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Chega lá de chinela de dedo, chega de camisetinha cavada, sem normas de conduta e sem a austeridade que aquele lugar exige. A escola cívico-militar prepara essas crianças desde já. Então, não me venham com churumelas. Bora começar? Bora lá? Matéria do jornal Metrópolis para vocês. Da Lilian Tarran. Levado ao hospital após desmaiar em cela, Naime perdeu 14 quilos na prisão. O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, perdeu 14 quilos desde que foi preso no âmbito da investigação sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Naime foi levado ao hospital na madrugada de quinta-feira, após desmaiar na cela que está preso na academia de polícia. É assim que a justiça brasileira ela reconhece méritos prestados de alguém que se demonstrou totalmente dedicado ao papel que atuava. Porque para quem assistiu 8 de janeiro a CPMI, para quem viu as imagens, tá aí. Esse homem deveria ter saído solto lá da CPMI. Não aconteceu e nem vai. E o modus operandi é muito semelhante. O que aconteceu com Torres? O Anderson Torres perdeu quilos na prisão. O que aconteceu com Roberto Jefferson? Definhado na prisão. Naime desmaiou na cela, 14 quilos a menos.
O Cacique Sererê, não se fala mais do Cacique Sererê, né? Também encontra-se na mesma condição, na mesma situação. E aí? E Daniel Silveira? A gente não vê falar mais de Daniel Silveira? Como que ele tá? Eis que, quando a gente começa a reparar esse tipo de situação acontecendo, a gente começa a indagar. Quem será o próximo? A gente começa a indagar. É justo? Tem um devido processo legal? A gente começa a indagar. Se ele fosse alguém de esquerda, estaria na mesma situação? Eu sinto, hoje, que a esquerda pensa. Houve uma ditadura militar que foi veementemente contra a esquerda. Agora é a hora da resposta e nós seremos uma ditadura veementemente contra a direita. Talvez seja isso, ou talvez eu só esteja pensando alto demais. Grande abraço, fica com Deus. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Desculpe as falhas na voz, mas a gente já está tentando se recuperar aqui, tá bom? Até o próximo editorial.